Muitas vezes, quando a gente vai realizar a rinoplastia, o paciente se queixa, a principal queixa do paciente é o tamanho do nariz. E é muito importante a gente notar que o nariz grande, a gente tem que avaliar a face como um todo. E muitas vezes o nariz está grande, mas não é porque o nariz está grande, é porque o queixo está para trás. Quando a gente olha o perfil de alguém, de perfil, o que a gente nota? A gente vê a testa, o nariz e o queixo. Então, um queixo para trás, naturalmente o nariz vai parecer maior do que ele é. Tem vários estudos mostrando já que até 25% dos pacientes que têm desejo de fazer uma rinoplastia, por redução, tem que aumentar o queixo. Então, existem basicamente vários critérios, mas existem dois principais que, vou deixar aqui a foto, de uma linha que passa, então, nessa região mais baixa do nariz, e ela tem que passar alguns milímetros na frente do queixo. Ou então uma outra figura de uma linha que passa no lábio superior, no lábio inferior, e ela tem que passar no queixo. Se em alguma dessas linhas o queixo está para trás dela, então a indicação é de aumentar o queixo. Quando a gente vai fazer a simulação aqui no consultório, a gente consegue saber quantos milímetros a gente precisa aumentar exatamente o queixo. Se vai ser 3 milímetros, 4, ou existem casos que a gente tem que aumentar até 10 milímetros, até 1 centímetro de queixo. E isso é muito importante na nossa programação, porque já aconteceu algumas vezes, por exemplo, de pacientes que virem de outros médicos, que realizaram a rinoplastia e falaram: doutor, meu nariz ainda está grande. Só que na verdade não é o nariz grande, é o queixo que está para trás. Você entende a complexidade? Então por isso que é importante a gente avaliar a face como um todo. Bom, mas agora vamos falar das técnicas então para aumento de queixo. Existem basicamente três técnicas e existe uma quarta que eu vou falar também um pouquinho sobre ela. A primeira técnica, que é tida como definitiva, é o avanço ósseo. Então a gente faz um corte por dentro da boca, então não tem nada cicatriz visível. A gente serra o osso, corta esse osso, traz ele para frente e amarra esse osso com placa e parafuso. É a técnica tida como definitiva, é tido como a padrão ouro, como se fosse a melhor técnica. O problema dela é uma técnica que demora aí entre 1 hora e 2 horas, depende da dificuldade técnica. Fica formiga um pouquinho, a sensibilidade no queixo ela demora alguns meses para voltar, mas ela é definitiva e ela vai ficar então para sempre. E essa placa parafuso não tem problema nenhum, o índice de rejeição extremamente baixo. A segunda técnica é o aumento do queixo com prótese. Existem vários materiais, eu prefiro a prótese de silicone, que é igual essa daqui. Então, por conta da prótese, ela tem um risco maior de infecção. Então eu prefiro fazer um corte por fora, na pele, e aí a gente entra por aqui e coloca essa prótese, é um corte pequenininho. Nos homens esconde na barba, nas mulheres fica uma cicatriz bem pequenininha, ninguém percebe. Essa prótese fica escondidinha, tá? E a gente consegue esse aumento lateral. Tanto no avanço quanto na prótese, a gente consegue um aumento do queixo aí de 6, 8 até 10 milímetros, Tem que planejar para cada um. A gente consegue customizar, consegue até diminuir o tamanho dessa prótese, dependendo do paciente, mas a gente consegue um aumento significativo e fica bem bacana o resultado. Os dois resultados são bem parecidos, tem vantagens e desvantagens, então, mas são os dois avanços, os dois tipos são os melhores para aumentos de mais de 5, 6 milímetros aí do mento. Uma terceira técnica que a gente consegue pequenas projeções de mento, consegue pequenos aumentos, é com o uso de materiais do próprio corpo. Entre eles, por exemplo, da rinoplastia, quando sobra ossinhos do nariz, cartilagem do nariz, a gente consegue aumentar 2, 3, até uns 4 milímetros a gente consegue aumentar. Materiais, por exemplo, de costela também a gente consegue aumentar, da própria orelha, da concha, a gente consegue aumentar um pouquinho o queixo. Então, é bastante vantajoso, é simples. Faz um cortinho bem pequeno por dentro da boca, só que o aumento, a projeção, ela é limitada. E existe então o quarto modo que eu falei, o quarto método. Ele não é um método definitivo, que é o uso do ácido hialurônico. Então a gente consegue aumentar o queixo com o próprio ácido hialurônico e a gente consegue pequenos aumentos de 2, 3, 4 milímetros também. A desvantagem é que o ácido ele é absorvível e ele vai sumir aí em torno de 1 a 2 anos. Bom, então, resumindo o que eu falei aqui, a mentoplastia é sempre importante a gente considerar
Nos pacientes que têm, então, esse aumento, né, que a gente vai ter nesses pacientes que têm, principalmente queixa de nariz grande, a gente tem que sempre avaliar o mento, se tem necessidade de aumentar. Eu na consulta eu costumo fazer de rotina, orientar se o paciente tem desejo ou não. Existem basicamente 4 formas de aumentar, que é o avanço ósseo, o uso de próteses, uso de enxertos do próprio corpo e o ácido hialurônico, né? E todos esses métodos têm vantagens e desvantagens. Eu costumo realizar todos eles. Eu sempre gosto de explicar para o paciente quais são as vantagens e desvantagens, para o paciente se sentir confortável e decidir qual é a melhor opção para ele.